ela foi sintetizada em 5 pontos. Em latim, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Qual que era o resumo da reforma? Somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus dar glória. Nisso consiste a reforma. Isso era a ideia dos reformadores. Isso para eles é trazer de nova forma, fazer com que a igreja voltasse a ser saudável, bíblica, santa, poderosa, escriturística, como era quando nasceu em Atos 2 e quando ela foi terminada com as epístolas do apóstolo Paulo. Isso é a reforma protestante. Essa mensagem, ela não é feita para os doutores, ela é uma mensagem que eu preparei para os leigos, para que tenham uma ideia básica, quem somos nós, de onde viemos. Como disse aqui o pastor Marcos Granconato, nós temos aqui no nosso contexto, ideias de Lutero, temos aqui doutrinas de Calvino, doutrinas de Zwinglio, elas permanecem até hoje, permeada por toda a igreja cristã, em todo o mundo, desde do século XVI. Então é necessário você saber. Eu vou terminar lendo isso. A reforma foi sintetizada em 5 pontos. O primeiro dele era sola scriptura, somente a escritura. Uma refutação contra os ensinos da igreja católica. Porque os reformadores diziam, somente as escrituras. Porque a igreja católica fazia uso e ensinava ao seu público, aos seus fiéis, as escrituras, parte delas, com uma interpretação equivocada, suprimida, escondida. Mas eram as escrituras e também a tradição. A tradição tinha o mesmo valor das escrituras. Eles ensinavam as escrituras e também as bulas papais. O que eram bulas? Documentos feitos pelos papas. E esses documentos tinham valor canônico. Eram as bulas e as escrituras. Eles também ensinavam as encíclicas, documentos escritos por papas e cardeais. Então, tinha o mesmo valor os documentos, as encíclicas, as bulas e as escrituras. Tinha também a infalibilidade do Papa. O que o Papa falava, o que o Papa decretava era de ordem canônica, tinha o mesmo valor, tinha a mesma relevância, até maior do que as escrituras. Então, o poder da igreja católica, a tradição da igreja católica, os documentos da igreja católica estavam acima da escritura, tinham o mesmo valor da escritura e eram mais fortes que as escrituras em alguns momentos. Veio os reformadores dizer, não, a Bíblia não está abaixo da tradição, a Bíblia não se submete à ordem de homens, a documentos de homem, a Bíblia é infalível, inerrante, inspirada, absoluta e única, não necessitamos de outras revelações, não necessitamos de nenhum documento, sola escritura, ela é a regra, ela é a base e é a razão da nossa fé, ela é o instrumento de verdade teológica, as escrituras e somente as escrituras. Será que hoje necessitamos desse primeiro sola, dos 5 solas, sola escritura? Será que a reforma de hoje necessita voltar para as escrituras? Hoje o que nós temos? No paganismo, no paganismo cristão, visões, profecias, revelações, que têm mais autoridade que a palavra. Pessoas que pautam e fundamentam a sua doutrina, a sua profissão de fé, em visões, em profecias forâneas, em revelações dadas por anjos, nesse gnosticismo moderno, e pautam as suas doutrinas, a sua base doutrinária, eclesiológica, em novas revelações. Precisamos voltar para as escrituras, sola escritura, somente a escritura. A escritura está fechada, a vontade de Deus está revelada, a palavra de Deus está revelada, não é necessário acrescentar mais um J e um tio da lei. João adverte, se acrescentarmos algo a esse livro,
as pragas escritas nele serão também acrescentadas. A igreja precisa voltar para uma reforma bíblica, é necessário um avivamento bíblico, e só a Bíblia tem que ser a base doutrinária, o fundamento e razão da nossa fé. Não precisamos de comentários, não precisamos de novas traduções, não precisamos de todas essas novas visões e esses elementos contemporâneos que deturpam e ferem a verdade das Escrituras. O segundo sola, que a reforma protestante também promoveu, era o sola fide. Sola fide, somente a fé. Tinha que se ter fé. A Igreja Católica ensinava? Sim, mas era fé seguida de obras. Num dos livros apócrifos acrescentados pela Igreja Católica, diz assim: as esmolas fazem expiação pelo pecado. O que é expiação pelo pecado? É ter o pecado coberto, perdoado. A Igreja Católica ensina que as esmolas fazem expiação para o pecado. A salvação é por meio de obras. Tem que se fazer penitência, tem que se fazer sacrifício, tem que se pagar algum preço. Aí vem a reforma e diz: não, somente a fé. A salvação não pode ser obtida por obras, a salvação não pode ser obtida pelo esforço humano, é só fé. Nós não fazemos obras para ser salvos. As obras são necessárias? São. As obras são bíblicas? São. Mas não fazemos obras para ser salvos. Fazemos obras porque já somos salvos. Não fazemos obras para sermos salvos. Fazemos obras porque já somos salvos. Efésios 2:6-9. Pela graça sois salvos por meio da fé. É por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. A salvação não pode ser obtida pelas obras. Ela não depende do meu esforço, não depende do meu sacrifício. Será que nós vemos isso hoje também? Será que o sola fide tem que ser aplicado?